Chegamos aqui à nossa última parte do preparatório para o LTEF. A gente vai falar um pouco agora de renda variável. E hoje a aula tem um bônus. Com esse tema, a gente viu na prova passada duas questões. Parece ser pouco, mas são questões que fazem muita diferença se você está pensando em gabaritar a prova. Deixa eu começar com uma pergunta que amarra tudo que a gente viu. Qual que era o seu papel até agora quando a gente estava olhando, por exemplo, para a renda fixa enquanto investidor? Você emprestava dinheiro para o banco, você emprestava dinheiro para o governo e etc, eles te pagavam juros em cima disso. E agora, quando a gente fala de renda variável, o jogo muda completamente. Imagine que ao invés de você emprestar dinheiro para uma única empresa, por exemplo, uma lanchonete, você compra um pedaço dessa lanchonete. Exatamente isso que acontece quando a gente fala de renda variável. Você vira sócio da empresa. É como se você, por exemplo, comprasse um pedacinho do banco que os seus responsáveis têm conta, por exemplo. Você vira sócio daquela empresa. E o que acontece? Se aquele banco ou, por exemplo, aquela lanchonete que você investiu e colocou dinheiro quebrar, você perde 100% do seu dinheiro, porque você acaba tendo muito mais risco. Se aquela empresa começar a crescer durante o tempo e trazer lucros e etc., você pode até ganhar mais dinheiro do que, por exemplo, na renda fixa que você já tem o jogo combinado. Entendeu a diferença? Aqui, no caso da renda variável, ninguém te prometeu nada. Não tem taxa combinada, não tem data de vencimento, o resultado varia e depende de você. O nome já entrega, renda variável. Os preços e a renda variam ao longo do tempo, porque depende do desempenho das empresas. Então, na prática, esses pedacinhos que você compra da empresa negociados na bolsa, a gente chama eles de ação. E essa parte do lucro que existe, né, quando as empresas têm lucro, é o que a gente chama de dividendos. Então, por exemplo, ação é um pedacinho da empresa, dividendo é a fatia do lucro. Quando a empresa tem lucro, ela distribui o dividendo e você, como acionista, põe um pedacinho desse valor dentro do bolso. Então, dentro da renda fixa, quando a gente olha para ela, você é o credor. A regra da remuneração geralmente já é fixada na aplicação, existe um prazo e etc. Já nesse caso aqui, da renda variável, você é sócio. O resultado é imprevisível e geralmente não tem prazo de vencimento. Você decide quando que você vai comprar e quando que você vai vender sua participação dentro daquela empresa. E qual que rende mais? Depende. Depende da sua estratégia. A renda variável tem maior potencial de retorno, mas também tem o risco. Então é importante você colocar isso na balança. A renda variável não é indicada para você colocar um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. A renda variável tem uma palavra mágica, que é diversificação. Diversificação é você, ao invés de colocar todos os ovos dentro de uma cesta, você escolher várias empresas de diferentes segmentos, e aí isso faz com que, caso a gente tenha problema com uma delas, você não está 100% com o seu dinheiro em uma única empresa, você está dividido em vários pedacinhos. E aí isso faz com que a gente diminua o risco daquele dinheiro que a gente colocou lá. E quando a gente pergunta, por exemplo, onde que a gente compra e onde que a gente vende essas ações, esses pedacinhos das empresas? Basicamente é na Bolsa de Valores, é na B3. E o que que é essa bolsa no final do dia? Ela, antigamente, era um lugar onde as pessoas ficavam fazendo ligações e etc. E hoje em dia você compra tudo no computador. Então você acessa o site, você faz a compra, você pode comprar títulos, você pode vender, então você consegue administrar tudo do seu PC. Antigamente era um salão físico com as pessoas entregando papéis e etc. Literalmente, por isso que vem o nome título, né? Eram os papéis ali das empresas, e hoje em dia é tudo com tecnologia e você consegue comprar aí mesmo da sua casa. E a corretora de valor? Ela é a mesma coisa da bolsa? Não, é aí que você se engana. Aqui é uma pegadinha que sempre cai na prova. A corretora, ela é uma intermediária. É como se fosse uma empresa que vai acessar a bolsa, vai comprar para você e vai te devolver. Então a corretora é quem fica responsável pelas suas ações, por esses pedacinhos que você compra da empresa. Então, através da corretora, você consegue acessar a bolsa de valores, que é onde tem todas as empresas, e fazer a compra das suas ações. A bolsa é o estádio onde o evento acontece e a corretora é o site que você vai comprar o ingresso para entrar. Basicamente isso. Você não negocia dentro da corretora, ela te conecta no ambiente que é a bolsa. Na prova de 2025 tinha uma questão 19 de complementar lacunas. Estava escrito assim: a Tananã é um ambiente que reúne pessoas que querem comprar e vender ações de forma organizada. Se você viu a palavra ambiente, já sabe que é bolsa de valores, não corretora. E tinha uma segunda lacuna nessa pergunta, que é: qual que é a bolsa do Brasil? Resposta é a B3. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A primeira bolsa do Brasil foi a do Rio de Janeiro, em 1851.
E olha que curioso, com o tempo, São Paulo cresceu e a Bovespa virou a principal bolsa de ações. E, em paralelo, existiam outras bolsas. A BMF, que é uma bolsa de mercadorias que a gente usava para vender café, milho, boi e etc. E existia a CETIP, que era um outro mercado que vendia títulos de renda fixa. No final do dia, uniram-se as três e virou o que a gente tem hoje, a B3. A B3 hoje é a principal bolsa e a única do Brasil responsável por a gente fazer a negociação de todo tipo de ação que a gente tem no mercado. E agora, dentro dessa bolsa, a gente tem um termômetro muito famoso que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é o Ibovespa. É literalmente o termômetro de mercado. Você já deve ter visto no jornal. A bolsa fechou em alta com 1,2% hoje, mas a bolsa tem milhares de negócios dentro dela, tem milhares de empresas. Como que a gente sabe que ela fechou em 1,2%? Bom, basicamente o Ibovespa é o índice, é como se fosse a nota que você tem na escola. É uma média principal das ações, né, das maiores empresas que a gente tem no Brasil, e a gente calcula isso como uma média. O caderno da Olitef, ele usa uma analogia muito boa. Ibovespa é como se fosse a média das suas notas da escola. Você tem uma nota de matemática, português, história, geografia, e algumas sobem, outras descem, tem uma variação, só que a média resume seu desempenho geral. O Ibovespa faz exatamente isso com as maiores ações da bolsa que a gente tem hoje na B3. Ela calcula uma média dos pontos e essa média acaba sendo esse indicador que a gente acaba acompanhando, entendendo se a bolsa fechou em alta ou se fechou em baixa. Na prova de 2025, falava: as ações das maiores empresas do Brasil subiram e o principal índice do mercado de ações fechou em alta. Qual que é o nome desse índice? Exatamente, o índice Ibovespa da B3. E olha as outras alternativas que tinham na prova: IPCA, IFIX, então era muito óbvio que era o Ibovespa. Mas renda variável não é só ação, a gente não tem só ação dentro do mercado. Então não são só pedacinhos das empresas que a gente compra. A gente tem vários outros produtos que a gente consegue comprar dentro da renda variável. Por exemplo, o fundo de investimento imobiliário, que é o FII. Você sabe quando alguém diz que fala, eu quero viver de aluguel, eu quero comprar vários apartamentos, etc. O fundo imobiliário, por exemplo, é um jeito de você viver de aluguel, você conseguindo receber aluguel de shopping, galpão, prédio, escritório, sem você necessariamente ter algum deles. Basicamente é como se fosse um grupo de pessoas que se une para comprar um prédio, e aí tem uma empresa que é especialista em administrar prédio, shopping, galpão logístico, você compra uma cota e em cima dessa cota, desse pedacinho que você comprou, você vai receber uma participação do aluguel. Então, basicamente, o fundo imobiliário é isso. Você consegue receber todos os meses um valor X, determinando com base na quantidade de cotas que você tem. Tem um outro fundo que é muito parecido, só que é para o mercado agrícola. A gente chama ele de FIAGRO. Ele funciona exatamente igual o fundo imobiliário, mas a gente está investindo em imóveis e títulos mais ligados ao agronegócio. Então, fazendas, cadeias produtivas agrícolas, etc. Mas ele funciona do mesmo jeito do fundo imobiliário, como se a gente estivesse investindo em um prédio, por exemplo. Agora o nosso próximo é o ETF. O ETF é um fundo de índice. Mas o que é um fundo de índice? Uma analogia legal é que comprar um ETF é como se a gente comprasse uma página completa de um álbum de figurinhas de só uma vez. Então, como se a gente pegasse ali algo que está pronto, ou seja, vários fundos que estão prontos, e a gente comprasse isso e investisse nele. Então, o ETF é um fundo que compila o índice. Por exemplo, comprar um ETF do Ibovespa significa comprar uma cesta de ações do Ibovespa. E é negociado na bolsa como se realmente fosse uma ação. Numa tacada só, você leva uma cesta inteira. Então, por exemplo, você tem uma diversificação muito maior em conseguir comprar um ETF. E é claro, se você pega um ETF de um conjunto de empresas que está jogando mal, você vai ter o seu dinheiro caindo. Então o ETF basicamente é isso, você consegue comprar um conjunto de ações que já estão pré-determinadas, sem você precisar, por exemplo, escolher quais são os shoppings que você quer ou quais são os apartamentos que você quer investir. A gente tem também o BDR, que basicamente é, eu quero muito investir na Apple, na Disney, na Tesla, que são empresas americanas, só que elas não estão aqui no Brasil. Então como que a gente faz? Pela bolsa, pela B3, sem a gente sair do Brasil, sem a gente precisar investir em outra bolsa lá fora, a gente consegue comprar essas ações.
Basicamente, as BDRs são ações que replicam as ações que tem lá fora. Então, é uma ação brasileira replicando o índice que tem lá fora. Então, é como se a gente estivesse comprando ações de uma empresa que não foi aberta aqui no Brasil, que só tem lá fora, por exemplo, a Tesla, e a gente conseguisse acompanhar o crescimento dessas empresas investindo nelas. Então, é muito mais fácil a gente comprar, por exemplo, um BDR que está na bolsa, a gente consegue fazer essa compra e replicar algo em dólar, e acaba sendo uma diversificação também. Então, como ele replica um índice em dólar, acaba diversificando o nosso patrimônio em uma outra moeda. Então, o BDR funciona basicamente para você comprar essas ações de empresas lá fora, só que aqui no Brasil. Então, recapitulando aqui tudo que a gente falou. Ação é um pedaço da empresa, fundo imobiliário, que é o FI, são imóveis, FIAGRO é o irmão do fundo imobiliário, só que para agricultura, ETF é uma cesta que copia o índice, e o BDR é uma empresa estrangeira que você pode comprar via B3. Muito bem, agora que a gente viu tudo isso com relação à renda variável, a gente vai deixar alguns exercícios aqui na tela para você fazer, e aí a gente segue para o nosso encerramento. Vamos lá? Muito bem, antes de terminar eu quero te deixar um recado. Primeiro, parabéns por você ter chegado até aqui. No dia da prova, lembre-se que sua preparação aconteceu muito antes de vocês sentarem na cadeira e responder as questões. Todo o tempo dedicado nesse estudo, todo o tempo dedicado até agora faz muita diferença. Durante a prova, mantenham a calma. Se aparecer uma questão difícil, não se desesperem, respirem fundo, passem para a próxima e voltem nela depois. Muitas vezes, administrar bem o tempo vale tanto quanto saber o conteúdo. E leia cada enunciado também com muita atenção. Evite a pressa de querer responder rápido e já ir embora. Confie no conhecimento que você construiu ao longo da jornada. E, independente do resultado, participar de uma Olimpíada já demonstra muita coragem, dedicação e vontade de aprender. E isso, por si só, já é motivo de orgulho. E agora é a hora de você dar o seu melhor. A gente vai deixar aqui para vocês nos comentários o caderno da Olitef. Leiam com calma, refaçam as questões que a gente colocou aqui e também o caderno completo da prova, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir gabaritar. Desejo uma excelente prova, boa sorte e espero que em breve a gente possa comemorar a conquista da medalha com vocês. Até a próxima!